Meus amigos do canal 188, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, já que o nosso programa tem horários variados. Hoje o programa Empresas e Negócios, antes de começar, eu quero agradecer a você que nos telefona, você que manda sugestões, você que manda seu telefone, que entra em contato. Muitíssimo obrigado por sua colaboração e a certeza de que, à medida que essas sugestões possam ser implantadas, todas elas, nós estamos aproveitando. Hoje o programa, excepcionalmente, tem uma figura dessas que você empresário, você profissional, você que lida com a administração, você que lida com a economia, não pode deixar de conhecê-lo. Fernando Caldas. Fernando, que prazer enorme ter você dentro do programa Empresas e Negócios, aqui pelo nosso canal 188. Brainer, o prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa nessa oportunidade. Muito bem, vamos falar a respeito do desenvolvimento de Pernambuco. Pernambuco, nas últimas décadas, no setor têxtil, por exemplo, mudou de posição. Enquanto nós temos em Toritama a responsabilidade de fabricarmos 15% de todo o jeans consumido no Brasil, ao mesmo tempo na capital, onde existiam algumas fábricas, essas fábricas não só terminaram suas atividades, como outras partiram para outras cidades ou então ficaram interioranas. Então, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Limoeiro, até Surubim, fazem hoje um grande polo de confecção têxtil e que naturalmente proporciona ao interior de Pernambuco empregos, impostos e um dinamismo excepcionalmente forte que deveria ser incentivado ainda mais pelo governo do estado para que outros municípios aproveitassem e fizessem a complementação, dessas matérias-primas usadas nesse polo, o tecido usado também nesse polo, como já existe ou já existiu em Timbaúba, onde nós fomos o quinto maior exportador de calçados do Brasil. Fernando, com a experiência que você tem, você é um consultor de sucesso, um profissional elogiado por todos que lhe conhecem. Qual a sua visão hoje a respeito de Pernambuco industrial? Bem, Pernambuco ele vem passando ao longo desses anos uma grande transformação. A transformação acontece com a implantação de uma indústria mais sofisticada que está ocorrendo, distribuída em dois grandes blocos. A Mata Sul, a Mata Norte, né? Um polo automotivo e um polo petroquímico, na região de Suape. O Agreste, com a posição do polo de confecções, nesse eixo que é Santa Cruz, Toritama, Caruaru, forma um núcleo que é um núcleo nacional. Então, em termos de confecção, indústria de confecção no Brasil, nós temos Fortaleza, temos Manaus, temos o eixo do Agreste de Pernambuco, temos Goiânia e São Paulo. Nesse processo de ciclo de confecções para um público muito informal, para um mercado muito informal. E isso acontece, eu diria assim, um desenvolvimento já de uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva já está instalada, ela já está em pleno funcionamento há anos. Ampliar essa cadeia para outros municípios talvez não seja hoje conveniente. Precisamos buscar outras formas de desenvolvimento nos demais municípios. E sim fortalecer as cadeias que existem já hoje nos polos de confecções de Pernambuco, evitando, logicamente, o processo de importação de produtos prontos, que isso aconteceu. É o seguinte, olha, já que nós falamos aqui de Caruaru, Toritama e tudo mais, caixa plástica utilizada na embalagem pode ser feita numa outra cidade com um outro tipo de incentivo que permita a fabricação dessa caixa. O botão, o plástico, o colarinho, uma série de acessórios que são utilizados pela indústria têxtil e que podem naturalmente também servir como polo de desenvolvimento para outras cidades que serviriam a esse grande polo.
É perfeito, Brian, mas seria necessário ampliar o polo industrial para que os acessórios pudessem também ser ampliados. Hoje você tem indústrias em Caruaru que trabalham em cima dos utensílios necessários para confecções. Então, a indústria de botão, tem indústrias de acessórios que são necessários à confecção. Precisaria ampliar a indústria de confecção para que houvesse uma maior demanda de acessórios. É nesse sentido. Então, a linha nossa de visão é que é necessário o fortalecimento desse polo para que ele não sofra impactos com o mercado importador de produtos prontos, que pode ser um prejuízo para a indústria de confecções local. Eu quero presentear você, telespectador, com a presença aqui do Fernando Caldas. Fernando, olha, nós temos o único aeroporto internacional para cargas fundamentalmente ligado à fruticultura lá de Petrolina. Nós somos a primeira em avicultura no Nordeste. Nós temos o maior teatro ao ar livre do mundo. Nós somos o quarto polo metal mecânico. Nós somos o terceiro polo gastronômico. Nós temos uma diversidade enorme aqui na Rio Branco, com TI e com o desenvolvimento de computação e desenvolvimento de programas educacionais até para o mundo inteiro, também aqui na nossa região. Já fomos, eu já declarei, o quinto maior exportador brasileiro de calçados. Nós somos o primeiro gesseiro, polo gesseiro do Brasil. Entretanto, as nossas autoridades ainda pecam, porque, veja, o polo gesseiro, por exemplo, carece de gás para fazer com que as nossas fornalhas de gesso tenham não o uso de lenha, e sim do gás. O que falta, na verdade, na sua visão, e o que você proporia ao governo do Estado e às nossas autoridades para uma visão macro do que a população, a indústria local pede e reclama? Wagner, o polo gesseiro, existe um projeto de levar o gás até o polo gesseiro. E isso eu tomei conhecimento no passado sobre a existência desse projeto. O gás é um produto que é extremamente necessário para aquela região. O polo gesseiro, ele trabalha muito com a vegetação da caatinga naquela região, e isso destrói o meio ambiente. Isso não é legal, não é uma coisa legal. Então, esse projeto ele já existe, um desenvolvimento voltado para isso. Um dos crimes ambientais hoje de Pernambuco é exatamente o governo não providenciar o gás, que pode chegar assim e desenvolveria muito mais, inclusive com economia, e a possibilidade de baixar o custo de fabricação do próprio gesso, da moagem do gesso, da queima do gesso. O gesso, o mercado de gesso para a indústria é um mercado que ainda precisa ser melhor explorado. E o produto gesso, ele sendo bem aplicado na indústria da construção civil, vai fortalecer o nosso polo. E o polo necessita desse apoio da construção civil. Tecnologias existem para serem aplicadas um produto como o gesso nas divisórias de ambientes, que permitem assim uma melhor produção e uma melhor expansão do mercado local. As casas de gesso provaram já que são de melhor qualidade do que as de alvenaria. Com certeza, esse é um ponto. E Pernambuco, como um todo, tem, na verdade, um potencial enorme, e creio que você falava antes de começarmos o programa, do turismo. Nós temos 2 rios e, ao mesmo tempo, o que é que a gente aproveita de turismo com 2 rios? Poderíamos aproveitar muita coisa. Numa cidade como essa, cortada por rios, no passado foi chamada de Veneza Brasileira, hoje não se fala muito mais desse título, né? Mas o turismo em Pernambuco, ele precisa ser praticado o ano inteiro, ele não pode ser apenas direcionado ou ser trabalhado para os grandes eventos do Carnaval ou do São João. Precisamos vender Pernambuco 365 dias do ano para o Brasil e para fora do Brasil. Tem muita coisa a mostrar, você bem falou sobre isso. As nossas pontes só são iluminadas pelo Natal, pô. E nem já no Natal, imaginou com 2 rios? Esse ano não houve iluminação. Recife esse ano
não foi iluminada. Realmente foi uma cidade triste, uma cidade apagada. Não adianta dizer que isso é motivo de economia. Se queremos divulgar uma cidade do escuro, não podemos divulgar uma cidade do escuro. É triste isso. É verdade. Agora vamos a um outro item. Eu vou explorar, olha, aqui está sendo um pinga-fogo para nós batermos um papo assim com o Fernando Caldas a respeito de múltiplos assuntos. Veja bem, existe um site chamado www.semplace.com. Esse site avisa que Recife é a 18ª cidade do mundo a desaparecer. Nós não temos eclusas, nós não temos diques, nós não temos nenhum projeto de contenção do mar. O mar continua avançando em determinadas cidades litorâneas, fundamentalmente, vamos falar de uma bem pertinho aqui, Itamaracá, nós temos casas já dentro do mar. Se você for aqui para o lado de Rio Doce, temos casas dentro do mar. Em Boa Viagem, o mar já está também colocando no calçadão. Quando não tem chuvas e o mar, quando tem maré alta, coloca água no Cabanga, coloca água aqui na Domingos Ferreira, coloca na Imbiribeira, enfim. Esse é um assunto do momento, onde a Universidade Federal de Pernambuco tem preocupação. Fernando, e aí, hein? Como é que as nossas autoridades vão encarar, já que a Universidade Federal de Pernambuco avalia que há um aumento de 10 centímetros na lâmina do Oceano Atlântico e que para cada centímetro deve haver um recuo em terra de 32 metros. Veja que situação para um consultor que, sabendo uma coisa como essa, tá bem? E olha, gente, não estamos inventando, ó. O avanço do mar é uma verdade. Quando é que isso vai acontecer? No seu tótum, está previsto em 20 anos. E aí, fazer o que de Recife? A Veneza brasileira. Brainer, em 1980, eu estava em São Paulo e ocorreu um congresso em Santos que falava justamente do avanço do mar e da destruição das cidades, das principais cidades litorâneas do Brasil. E o Recife estava sendo anunciado lá. Isso era a década de 80, 1981. Nós estamos em 2017. 40 anos depois, 37 anos depois. E nós estamos aqui, numa cidade que é uma cidade sobre aterros, né? O Recife é uma cidade aterrada. E estamos sobrevivendo. Um problema que foi discutido, vem sendo discutido, a questão ambiental. Muitos falaram de um aquecimento global. Esse aquecimento global, ele não está acontecendo de fato. O que está acontecendo é extremamente regiões frias e passando momentos difíceis nos Estados Unidos, nesse último mês. A gente está tendo essa oportunidade de vivenciar. Então, o aquecimento global, ele não está acontecendo de fato. Passamos 40 anos e os fatos não aconteceram. É importante o acompanhamento? Mas estamos aí presentes. Não tivemos mais invasões no mar de Olinda ou no mar da praia de Boa Viagem que viesse a destruir a própria avenida. Isso não está acontecendo. Mas a faixa litorânea onde a pessoa tomava banho de mar está diminuindo, viu? Cada vez aperta um bocadinho mais. Vamos conviver com isso por mais 40 anos. E olhe lá, não tenho a menor dúvida disso. Então, muito bem. Fernando Caldas, agora a sua visão econômica do estado de Pernambuco. Pernambuco, assim como o Brasil, sofreu com o momento da crise que foi instalada no país. Essa crise ela não aconteceu apenas de 2014 para cá, ela aconteceu em 2012 e ela veio evoluindo até chegar ao seu ápice em 2015 e 2016. E Pernambuco sofreu com isso. Nós tivemos perdas de muitos negócios, muitas empresas sofreram. Você vê um ambiente de swap onde as empresas estão praticamente fechadas, um ambiente vazio, e isso mostra o quanto o impacto da crise em Pernambuco aconteceu. Hoje nós começamos a sentir uma nova brisa, uma brisa leve, mas que ela começa a dar um sinal de mudança para um novo momento. As empresas aprenderam com essa crise. As empresas, elas estão numa transformação de mudança de gestão, os filhos estão assumindo o comando dos negócios, os pais
fundadores estão assumindo posições de conselho e, com isso, uma oxigenação está acontecendo, fruto de toda essa transformação econômica que o país está vivendo e viveu. E Pernambuco também vivencia isso. Acreditamos na recuperação da economia pernambucana, acreditamos na recuperação da economia brasileira. Os índices estão mostrando aí um crescimento. Houve um descolamento da economia com a crise política, isso foi bom. Estimava-se apenas 0,3% de crescimento da economia e a economia vai fechar 2017. Todos os números mostram para 1,01% de crescimento do PIB, isso é bacana. Inflação abaixo da meta, isso é muito bom. E temos boas perspectivas para 2018. Temos aí uma perspectiva de um PIB de um crescimento de quase 3%. Então, acreditamos que Pernambuco vai sair desse processo de letargia econômica para um novo ciclo de crescimento, sustentado, gradativamente, mas de forma sustentada. A política brasileira, Fernando Caldas. Olha, todos nós assistimos um rebuliço enorme, da implantação do senhor Lula, a dona Dilma, agora a continuidade do governo Temer e a possibilidade, dentro do ano de 2018, de fazer uma renovação completa. Qual é a sua visão de reestruturação política que o Brasil deverá ter? Bem, Brian, a política é um caso muito sério, porque o brasileiro não é político. O brasileiro não é educado politicamente. Então ele foge do assunto política. A eleição de 2018 é uma eleição que vamos recordar o ano de 1989, onde vamos ter vários candidatos à presidência e, nesse momento, essa pulverização vai exigir uma atenção muito grande do eleitor. Mas o nosso eleitor, ele não participa politicamente. O nosso eleitor, ele fica à margem de um processo. Uma população politicamente consciente participa e trabalha, mas a massa do eleitorado está fora. Ela fica alienada a esse processo. É como se você passasse na periferia das cidades e nessa periferia as pessoas não falam em política, falam em outras coisas, mas não no assunto político. A solução do Brasil passa pela política, necessariamente pela política, e passa pela mudança do comportamento e da atitude do brasileiro em relação à política. Nós vamos renovar. A renovação só pode acontecer se houver participação do brasileiro, no sentido de votar em pessoas que realmente merecem o seu voto. Não votar por interesse, mas votar pensando no Brasil. O brasileiro não pensa no Brasil, o brasileiro pensa nele. O brasileiro precisa pensar no Brasil. Nós temos um atraso em relação ao mundo de mais de 30 anos. Não se justifica. Todos os governantes políticos que existem nesse país vivem e vivenciam lá fora o desenvolvimento, mas não fazem esse desenvolvimento acontecer dentro do país. Por quê? Porque querem manter uma situação que é do interesse deles. Mas o brasileiro, em vez de ter e usar a arma que ele tem, que é o voto, de uma forma correta, não faz uso dela. Temos essa oportunidade agora, no dia 7 de outubro, que é o dia da votação. Vamos fazer um voto consciente, um voto correto. Vamos renovar o quadro político atual, existente. Vai fazer bem a todos nós. Falar mal só não adianta. Você é dono de um voto e esse voto seu tem um peso extraordinário. Agora, Fernando, seria por demais justo falar um pouco a respeito das suas atividades profissionais, da sua empresa. Discorre um bocadinho para você, telespectador, por que é que Fernando Caldas é tido como um dos melhores profissionais do Brasil? É gentileza sua, Werner. Nós atuamos no mercado, um mercado que é muito rico, mercado nacional. Nossa empresa ela tem 3 grandes frentes: a auditoria, a consultoria organizacional e a área de recursos humanos. Essas são as 3 grandes práticas da nossa organização. Temos um conceito diferente de negócio. Nosso conceito é de sociedade caótica, ou seja, nós temos sócios que são sócios caóticos, que participam da operação e fazem com que a operação cresça e se expanda e participe de outras regiões do país. Nossa sede é em Recife. Vamos fazer 14 anos de atuação. Atuamos no mercado há 40 anos, profissionalmente. E estamos à disposição dos nossos clientes e amigos. Muito bem. Me dá teu telefone e endereço. 3322-7094, esse é o fixo. E estamos na rua Júlio Rios, número 1,
no bairro do Espinheiro, no coração do bairro do Espinheiro. Muito bem, olha, eu quero dizer para o Fernando Caldas do prazer, da atenção, de tê-lo aqui em nosso auditório e colocar Fernando Caldas à disposição de você, telespectador. Caso você queira fazer uma pergunta ou passar e pedir a ele alguma ajuda ou entrar em contato com o Fernando, escreva. Meu telefone está aqui embaixo, o e-mail também, o que vai facilitar, na verdade, essa comunicação. Parabéns, Fernando, pelo trabalho que você faz em Pernambuco. Eu me sinto lisonjeado de ter você aqui conosco e agradecer a você, telespectador. Até um próximo programa Empresas e Negócios, aqui no canal 188 e em todas as plataformas web você vai encontrar o programa Empresas e Negócios. Obrigado por hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até um próximo programa.